Sejam bem-vindas e bem-vindos. A gente começa agora o Educadoc. Meu nome é Hugo Regis. A gente está com captação de Ricardo Santos e produção da querida Angélica Renepon. E recebemos hoje o professor Murilo Apolinário. Murilo, que é professor de música e gestor da ETE, Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical. Ele possui bacharelado e licenciatura em música pela Universidade Federal da Paraíba, é pós-graduado em metodologia do ensino da música pela Uninter. Seu instrumento é o saxofone. Atuou como músico, saxofonista e clarinetista na Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba, na Orquestra Sinfônica, na Banda Sinfônica e no Big Band da Universidade Federal da Paraíba. Hoje atua como saxofonista de grandes orquestras de frevo do cenário pernambucano, como Orquestra do Maestro Edson Rodrigues e Orquestra Arruando. Isso. Murilo, seja muito bem-vindo. É um prazer receber você. Eu que agradeço, professor Hugo. É uma satisfação estar aqui com A vocês. satisfação é toda nossa, mas Murilo, eu queria começar, rapaz, pelo frevo. O saxofone e o frevo. Não existe frevo sem saxofone? Como é que é essa relação aí da presença do saxofone no frevo? Eu começo por aí porque a gente tá falando de Recife, né? E eu já tô pensando no carnaval, então vamos começar por aí, pode ser? Beleza. Ótimo. Então, na verdade, o saxofone, ele está intimamente ali ligado na orquestra de frevo, né? Então, dificilmente você vai encontrar uma orquestra de frevo de rua, né? Uma orquestra itinerante da rua, que não tenha saxofone. Pode até encontrar, né? Mas é algo que vai ser algo raro. Então, o saxofone, ele está presente nas orquestras de frevo desde do início do frevo, né? Lá com as filarmônicas, né? Com as bandas filarmônicas. E mais do que presente, né? Ele tem um papel importantíssimo, né? Na própria execução do frevo. Dificilmente você vai ouvir um frevo feito vassourinhas, né? Onde os metais fazem uma frase de pergunta e as palhetas, né? No caso o saxofone representando as palhetas, faz a resposta, né? Então, seria praticamente uma orquestra sem saxofone, seria um trabalho exaustante, né? Para os músicos de instrumentos de metais, né? Como o trompete e o trombone. Então, o saxofone, ele, além de ter essa função de estar fazendo não só a pergunta, como também as respostas do frevo de rua e também dos frevos canção, ele tem, ele tem esse timbre, né, diferenciado na orquestra de frevo. Então, historicamente, né, você encontrar uma orquestra, seja de frevo de rua, frevo de bloco, ou até numa orquestra de frevo de canção, né, no palco, o saxofone vai estar ali presente. Interessante. Agora, tu começas a estudar o saxofone, não é aqui em Recife, né? Onde é que você começa a estudar? Quando é que você descobre que o saxofone ele é o teu instrumento? Então, eu sou natural de Timbaúba, e lá em Timbaúba existem duas filarmônicas, né? Existe a Filarmônica 1º de Novembro e a Euterpina, que é a filarmônica onde eu comecei tudo, né? Onde, na verdade, a filarmônica, a instituição que me proporcionou aprender música, né? Então, eu comecei a estudar clarinete lá. Então, todo o processo de ensino das filarmônicas na época, final da década de 90, né, quando eu estava iniciando, ele se dava assim por leitura de exercícios, né, através da leitura métrica ou do solfejo da partitura. Então foram 128 exercícios que a gente apresentava, estudava, praticava e apresentava aos professores para poder ter direito a pegar o instrumento. Então, quando eu completei meus 128 exercícios, eu peguei o clarinete, né? Então, eu comecei no clarinete e tenho esse amor também pelo clarinete, né? Então, eu sempre sou saxofonista formado, mas sempre ando com clarinete do meu lado também. Então, eu comecei com clarinete e eu comecei a estudar as músicas da Filarmônica
nesse processo, já vi o saxofone ali, o pessoal tocando, né? Na verdade, a bancada de clarinete fica na frente e os saxofones atrás, e praticamente a sonoridade do sax estava ali nas minhas costas, né? E isso fez que eu tivesse esse interesse, né? De tocar o instrumento. Você queria responder, né? Você estava na parte do instrumento que pergunta, mas você queria estar na resposta ali em algum Também, momento, né? também. E pela sonoridade também do instrumento, né? Pela sonoridade e também pelo interesse também de tocar carnaval, de tocar frevo. E eu comecei a tocar, tinha uns 14, 15 anos, então passei 2 anos com clarinete. Quando foi lá para os 15, 16, foi quando eu consegui pegar um saxofone, né? Então, para mim foi um êxtase, porque eu lembro como hoje eu peguei o saxofone e já comecei a estudar frevo, a tocar frevo e me preparando. Eu acho que foi no final de novembro que eu peguei esse saxofone, né? Não lembro nem o ano, meu Deus. Mas eu já comecei a pegar frevo para poder estudar e tocar no ano seguinte, né? Então, o saxofone ele entrou na minha vida musical por essa questão, não só de toda a beleza do instrumento, da sonoridade, mas também como no interior a gente tem poucas oportunidades, o músico, de tocar, então o carnaval era a nossa, né, é a nossa oportunidade que a gente tem de Então, tocar. o frevo foi a tua oportunidade de tocar o teu instrumento, seria isso? Isso, um dos motivos maior que me levou ao saxofone foi realmente a querer tocar frevo, né? Então, a Interessante. tocar na orquestra de frevo, a tocar Mas carnaval. o que é interessante é que isso acontece em Timbaúba, isso não acontece aqui em Recife. Como é essa coisa de tocar frevo em Timbaúba? Conta um pouco pra gente da cultura, né? A gente tá falando de um outro município, não da cidade do Recife, e a gente tá falando pra o estado de Pernambuco inteiro. Então, como é essa coisa do frevo em Timbaúba? E você, a gente estava conversando aqui, você falou que começou o primeiro carnaval teu a tocar, né? O teu primeiro carnaval profissional, digamos assim, ele foi aqui em Recife, mas aí você volta para Timbaúba, né? Você toca aqui, mas volta para lá. Conta pra gente essa história, Murilo. Isso, então, Hugo. O carnaval em Timbaúba, né? Eu tive eu sou um privilegiado, que eu tive uma época, na verdade eu peguei uma época de ouro, né? Que o carnaval que era bastante valorizado. O músico, né? O músico instrumentista, né? Ele, logo quando eu iniciei, né? Pronto. No meu primeiro carnaval, eu vim tocar aqui em Recife. Mas por ser o meu primeiro carnaval, foi algo fantástico. Mas, voltando a essa questão do frevo lá em Timbaúba, né? O frevo lá em Timbaúba, ele é feito, né? Na verdade, ele é feito pelas filarmônicas. Então, as filarmônicas, elas têm, assim, um papel fundamental na manutenção do frevo. Não só do frevo, mas também da cultura e da música, né? Não só em Timbaúba, como outras cidades, como Nazaré da Mata, Goiânia. Mas durante o período do carnaval, pronto, a filarmônica que eu participo, assim, eu digo participei, mas é o que mora no meu coração, né? Ela tinha sua orquestra de palco e tinha sua orquestra de rua. Então, quando chega esse período, final de novembro para dezembro, as orquestras já começam a ensaiar. Então, foi ali que eu comecei a ensaiar, pedindo, posso ensaiar com vocês? Pô, eu vou ficar aqui de olho. Eu ficava olhando, às vezes pegava o instrumento, pega o instrumento, vamos tocar. Então, foi nesse movimento que eu comecei a me inserir, né, dentro das orquestras. Mas aí, o meu primeiro carnaval, como a orquestra já estavam todas montadas, né, aí não tinha espaço. Aí foi quando surgiu a orquestra do Sargento, né, Sargento Amauri. Hoje ele é falecido, né? E o pessoal me chamou para ir. Disse, quer ensaiar lá na orquestra do Sargento? Aí eu fui. Aí ele disse, não, a gente vai fazer um teste aqui, são 50 frevos decorados.
Só isso, né? Só isso. E assim, e para mim aquilo ali foi um desafio, né? Pegava a pasta com mais de 90 frevos. Agora, Ficavam isso para o carnaval. isso para o E carnaval. quanto tempo antes do carnaval você teve para se preparar? Então, mais ou menos dezembro e janeiro. Para estar pronto para 50 frevos. Isso. Isso só em Recife ou em Olinda também? Então, aí o Porque que Olinda tem um diferencial de subir e descer ladeira, né? aí tem que ter esse preparo físico, né? Então, aí eu comecei a decorar os frevos, assim, tenho uma certa dificuldade de decorar, mas assim, todo dia estava lá na sede da banda, acabava que a, a banda Euterpina, né, a Filarmônica Euterpina, ela tem um papel assim, muito importante na minha vida musical, porque eu passava mais tempo lá na sede da banda do que na minha casa. Na verdade, eu ia para casa para dormir, comer e voltava para a sede da banda. Então, eu comecei a decorar os frevos, participei lá da orquestra, fiz o teste, fui aprovado. No meu primeiro carnaval, eu vim tocar com a orquestra do Sargento Amauri, aqui em Recife, né? Recife, Olinda e Paulista. Então, isso para mim, assim, foi meu primeiro carnaval, tocar aqui na capital, em Recife, tocar nas ladeiras de Olinda foi fantástico. E no segundo carnaval, como eu te falei, tive fui um privilegiado porque peguei uma época muito boa de valorização dos músicos lá em Timbaúba. E no segundo carnaval, pelo desempenho que eu tinha feito na orquestra do Sargento, né? As meninas da Filarmônica me chamaram, disse, no ano que vem tu vai tocar com a gente. Eu acabei tocando na orquestra de rua da minha Filarmônica, né? Da Euterpina. E pronto, isso foi acredito que eu toquei até 2012, né? Foi de 2002 até 2012. Foi a época quando eu comecei a estudar lá na Paraíba. Eu já estava lá na Paraíba, enfim. Mas a Filarmônica, ela teve esse papel importantíssimo na minha formação como músico profissional. Porque quando eu menos imaginei, eu estava tocando de forma profissional, estava ganhando dinheiro, estava tocando carnaval. Então, assim, esse papel do ensino, do aprendizagem nessas filarmônicas é importantíssimo, né? Então, Não só para o trabalho, né? Mas para a manutenção da cultura, não é isso? Isso, exatamente. Eu vou te fazer uma pergunta porque eu tô curioso. Tu tens um frevo preferido, cara? Ou não? Rapaz, Você tocou 50 frevos para escolher um frevo preferido? são tantos. Mas tem um frevo que eu tenho um carinho. É muito difícil de falar, são tantos. A gente sempre tem um frevo de rua que a gente gosta mais, tem um frevo canção que a gente gosta mais de tocar, né? Um frevo de bloco também. Acho que dos estilos, né? Do frevo a gente tem um que a gente gosta. E qual seria o teu estilo preferido do frevo, então? Não, então, de cada gênero a gente... De cada estilo você vai ter um frevo diferente. Isso. Agora você vai me responder uma coisa que eu já fiz essa pergunta a outras pessoas. Qual é a magia de Vassourinhas, rapaz? O que é que acontece com Vassourinhas? Quando toca aquilo ali, a gente vira bicho, né? Todo mundo pula, porque frevo não dança, frevo pula, né? Pula, é verdade. Então todo mundo pula, parece que todo mundo aprende a dançar o frevo ali na hora. O que é que acontece com Vassourinhas? Isso acontece com vocês, músicos também? Acontece. Vassourinhas, ela tem uma energia para quem dança, né? Para quem está ouvindo, para quem está tocando também. É interessante que você toca a vassourinha. Aonde, seja aqui em Recife, seja lá em Timbaúba, seja em João Pessoa, seja no Japão ou nos Estados Unidos, para quem toca, sente a mesma energia, né? Aquela energia de alegria, né? De uma música que é para frente, uma música que é alegre, uma música que traz lembranças, traz recordações. Sim. E o Vassourinhas, ele é algo que ultrapassa, né?
o sentimento, né? O sentimento é a Sim, questão sim. transcendental, né? Algo Com certeza. transcendental que Para mim, enquanto ouvinte, é uma coisa que mexe muito comigo, né? E é impossível a gente escutar Vassourinhas e a gente ficar parado, né? É isso, impossível. isso. E para gente que é músico, né? Ela também tem essa característica de ser algo que nos traz uma conclusão, né? Uma conclusão seja do que for, de um trabalho, de um de um período de carnaval, enfim. Aí, para encerrar, vocês tocam Vassourinhas. Agora, eu quero te perguntar uma Isso. coisa também, porque às vezes eu vejo assim o carnaval, quando o pessoal vai se cansando ali na ladeira, parece que a turma toca Vassourinhas, né? É tipo, reinicia, né? Vamos recomeçar. A energia, Cansou, a vamos bateria. recomeça. Isso, isso. A vassourinha tem essa função também, né? De você Dá o reset, né? dar um reset, Reseta aí. ou então dar aquele despertar, né? A Então, a disparada, né? disparada. É algo que assim, é inexplicável. É uma música que tem uma energia que você não consegue E não consegue explicar. explicar, né? A gente não consegue explicar isso. Agora, falando sobre frevo, né? Falando sobre o mundo do trabalho, eu tenho uma curiosidade também sobre, por exemplo, 3 da tarde, né? Um frevo é o meu frevo preferido, tá? E é uma Eita, coisa massa. que mexe comigo de uma forma. Bicho, como é que aquele cara trabalhava como garçom, né? A função dele era garçom nesse período. E a impressão que eu tenho é que a turma trabalhava, não vivia da música ou não conseguia viver da música naquele período. O que que acontecia? Tá diferente hoje? Ou isso foi uma coisa, era uma característica do período mesmo? As pessoas viam a música como sei lá, uma diversão e não como profissão. O que que acontece? Porque eu fico imaginando essa turma do frevo hoje estaria milionário, né? Porque são frevos que movimentam a história de Pernambuco, a história da cidade, movimentam o carnaval inteiro, né? A gente faz carnaval com frevo. Isso. O frevo ele tem esse poder, né? De movimentar não só a cultura, mas também o turismo, né? Sim. Então, mas te respondendo essa questão do é interessante, né? Que você vai ali caminhando pela história da música popular brasileira e você percebe que isso é algo que não só aconteceu no frevo, né? A maioria dos compositores e dos músicos da música popular, né? Não só do frevo, mas eu posso citar aqui o choro, né? O samba, e a própria MPB, muitos músicos e compositores, eles não conseguiam sobreviver apenas da música. Eles tinham que ter outra forma de subsistência, né? Muitos trabalhavam em serviços pesados, né? Exemplo também aqui em Recife, vários compositores. O maestro Edson Rodrigues, que trabalhava com a parte de letrista, fazendo outdoor, enfim, essa parte gráfica, né? Uhum. E também ele foi para a parte da educação, né? Professor de matemática, mas ele não conseguiu, assim. Claro, ele teve toda a sua na sua época do auge, né? Do Uhum. frevo, né? Principalmente quando ele conseguiu ter aquela visibilidade com a composição da música do Chacrinha, né? Então, mas assim, era muito difícil, né? Então, no frevo, com o choro também, a música popular em si, ela tem esse lado, que foi um lado que não foi valorizado, né? Em detrimento, assim, a questão da música erudita, né? Uhum. A música erudita que fazia com o pessoal das orquestras, com os concertistas, pianistas, né? Então, nesse processo, assim, foi um processo muito difícil, né? De valorização. Sim, E até sim. hoje, ainda se luta muito, né? Por espaço, ainda se Sim, luta muito. a arte em geral, né? Não é só a música, mas a arte em geral. Isso. É difícil fazer dinheiro com isso, né? É.
Murilo, eu queria te fazer uma pergunta, porque eu tô curioso, assim, quando a gente fala sobre frevo, e aí eu queria entrar nessa discussão da música nas escolas, porque quando eu converso sobre frevo com as pessoas, e eu não tô falando de pessoas de fora, eu não tô falando do pessoal daqui, né? Aí eu digo assim, não, 3 da tarde é o meu frevo preferido. As pessoas fazem, e qual é o 3 da tarde? Eu tenho que cantarolar o 3 da tarde para a pessoa saber do que eu tô falando. Claro, a pessoa vai lembrar, porque é um frevo muito simbólico para a cidade, né? O barulho do relógio, tem essa sacada do barulho do relógio, do relógio da cidade, né? Que na época era o relógio da cidade, do centro do Recife. Mas aí o Lídio, ele, o nome dele não é conhecido, né? Eu falo do frevo, aí eu digo, mas o Lídio Macacão, a pessoa fala, mas quem é Lídio? Então, já existe assim, você conhece o som, a pessoa conhece o som, mas não conhece o compositor e não conhece o nome do frevo. E se a gente perguntar para algum recifense ou olindense, eu não digo o pessoal do carnaval, porque aí a gente entra meio, mergulha na cultura, mas quem está fora desse contexto artístico, se você pergunta o nome de 5, 10 frevos, a pessoa não vai saber. E se aí, cara, tocou 50 frevos num carnaval. Aí eu tô curioso com isso. A relação e a importância da gente ensinar música nas escolas, porque a gente não está falando só sobre música, a gente está falando sobre o frevo, que é nosso, né? A gente respira frevo, a gente começa no Réveillon, a gente começa com frevo e a gente só para depois que o carnaval termina e olhe lá, né? Se a gente não toca frevo o ano inteiro. Então, qual é a importância de a gente falar sobre música nas escolas, a gente fazer educação musical nas escolas? Professor Hugo, essa pergunta é uma pergunta que traz várias reflexões, né? Mas por quê, né? Porque ainda não. Então, é uma luta, né? Uma luta não só nós como professores, né? Mas também todos os compositores de frevo das gerações atuais e os mais antigos, né? Nossos mestres, né? Então a gente tenta lutar bastante, né? Para fazer com que o frevo ele seja percebido não só como manifestação cultural, musical, mas que ele seja também estudado de forma sistemática, né? Na nossa escola, na NETED de Criatividade Musical, a gente tenta, né? A gente faz um trabalho não só de prática, na prática do frevo também, mas também tenta inserir também essa questão dos compositores, né? Quem foi Levino Ferreira, quem foi Edson Rodrigues, quem é Edson Rodrigues, enfim, não só a parte do tocar, mas a parte da concepção histórica, da concepção de gênero. Sim. Isso é muito importante, principalmente para uma escola especializada de música. Sim, sim. Mas aí, indo para uma escola regular, porque o frevo não está ali presente também, né? Então, Sim. isso é muito importante. Não só para a questão da valorização cultural, do pertencimento, né? Mas disso que você falou, de fazer com que nós, pernambucanos, né, tenham acesso Sim. não só ao ouvir frevo, mas saber o contexto histórico daquelas pessoas que fizeram e faz. Eu acho que isso aí é algo que precisa ser ainda bastante trabalhado, bastante. Sim. Tem que existir uma luta. Claro. Uma luta. E não é só falar sobre música, é falar sobre a história da cidade, sobre a economia da cidade, né? Porque vai além, cultura vai além do instrumento, vai além do prazer de ouvir a música, do prazer de tocar o instrumento, de fazer a música. A cultura vai da nossa vivência, das nossas origens, não é? Mas aí você entra numa seara que é bem, bem importante a gente falar do surgimento da escola técnica, que não surge como escola técnica, ela surge
hoje como centro de criatividade musical, não é isso? Mas a gente está no finalzinho do primeiro bloco, Certo. aí eu queria que a gente, já no segundo bloco, iniciasse falando sobre como é que surge o Centro de Criatividade Musical, como é a origem dele, como é que ele aparece e a importância de se tornar uma escola técnica, a importância de hoje a gente ter esse espaço de ensino da música, e não só do ensino do instrumento, da música, mas de formação também, né? De apreciadores e apreciadoras da música. A gente pode falar sobre isso no segundo bloco? Sim, com certeza. Então daqui a pouco a gente volta com a Educadoc. Beleza.